Hoje a gente, para falar sobre foco, a gente vai falar sobre mantra, mas aí vocês vão descobrir, não tem nada a ver com religioso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre essa criação de mantra. A gente já conversou aqui sobre sucesso, sobre propósito definido, sobre valores, autoconfiança e sobre ultrapassar as barreiras da diversidade nos primeiros passos, que foi a nossa última aula, né? E hoje a gente vai falar sobre criar um mantra em cima do seu propósito para alcançar realmente o que você deseja. Mas como assim, Renata? Você dizer onde quer chegar todos os dias para dar a direção certa, definida, clara para o seu cérebro. Vou dar uma clareada falando de duas pessoas famosas aqui do Brasil que vocês conhecem com certeza e que criaram um mantra, tiveram essa criação de mantra definido e que conquistaram o que queriam para suas vidas. Uma é a modelo Gisele Bündchen. Com 14 anos de idade, quando ela ainda era uma menina magrela, sem jeito, ela disse que seria a modelo número 1 do Brasil. Então, quer dizer, o que ela disse? Qual a criação do mantra dela? Que ela seria uma modelo famosa? Sim, mas que ela seria a número 1 do Brasil e do planeta. Tipo assim, ela queria ser a modelo mais famosa. Então, ela tinha certeza do que ela queria para a vida dela. E outra pessoa é o escritor Paulo Coelho. Ele disse que seria um escritor reconhecido no mundo inteiro porque ele criou um propósito e um mantra em cima do propósito dele. Todos os dias ele repetia para ele mesmo que ele seria um escritor famoso reconhecido no mundo inteiro. Então eles alinharam os valores deles, né? Eles fizeram o alinhamento dos valores e repetiram esse mantra várias vezes para si mesmo até que se tornasse realidade. Você já deve ter percebido que a gente fala muito sobre a gente comandar a nossa própria vida, a gente pegar, né, as nossas vidas e a gente dirigir as nossas próprias vidas. Somos nós quem damos o comando, somos nós quem damos o caminho, o comando consciente ou inconsciente que o nosso cérebro deve seguir. Quando a gente fala pela primeira vez algo que a gente deseja, que de repente seja muito longe da nossa realidade, né? Algo que a gente cria esse propósito e que hoje, por exemplo, seja uma coisa muito distante, que a gente ainda não acredite naquilo de verdade. A gente pode até dar risada, pode achar até engraçado, porque a gente não acredita que aquilo pode ser possível, né? Imagina a Gisele Bündchen lá com 14 anos, falando que o propósito dela era ser a modelo número 1 do mundo inteiro. Imagina, ela mesma deve ter, não ter acreditado, o próprio cérebro dela deve ter, né, dado uma risada, porque aquilo não podia ser verdade. Só que imagina uma coisa, quando você repete 1000 vezes para você mesmo. Você fala aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que, à medida que você vai repetindo aquilo vai se tornando verdade, você vai acreditando naquilo, e aí você vai criando o caminho para que aquilo aconteça. Sua mente começa a visualizar e aceitar aquilo como verdade. Então, isso é a criação de mantra. Você precisa ser a primeira pessoa a aceitar e acreditar que vai dar certo. E depois definir o seu mantra. O que é esse mantra? É uma frase simples em cima do seu propósito. Uma frase simples que você pode mensurar, porque você pode ver se você chegou ou não, se você conquistou ou não aquilo que você colocou, né? Então, você define, eu vou ser uma palestrante reconhecida no Brasil. Então, quando que eu vou saber se eu sou uma palestrante? Quando eu tiver tantas pessoas que já ouviram minha palestra, tantas pessoas que fazem meu curso. Então, assim, é uma frase simples que pode ser mensurável e precisa ser dito de forma positiva. Você não pode usar o não. Você precisa dizer ela de uma forma positiva. Por exemplo, né, até coloquei, quero ser uma palestrante de referência respeitada no mundo todo. Eu consigo mensurar se eu cheguei a esse nível, né? Se eu cheguei a esse meu mantra, se eu cheguei a esse desejo que eu tenho, esse propósito. Então, essa vai ser até a atividade da aula, você escrever esse mantra e repetir isso para você mesmo 3 vezes por dia. Quando você repete isso, as chances do seu cérebro entender como verdade, cada vez que você vai repetindo e disso acontecer na sua vida, fica muito mais real. Então, o mantra, só para definir mantra aí, para vocês não ficarem pensando, é algo ritualístico, né? Também, mas o que a gente está falando aqui é um instrumento de pensamento, é uma fórmula de conselho, como se fosse uma oração que a gente faz, a gente repete aquilo todo dia para a gente mesma, né? Vem do pensar, do sânscrito de pensar.
Agora nós vamos partir desse mantra, que é o seu propósito definido, né? O mantra é uma criação de uma frase que a gente faz no sentido positivo do nosso... Comprei caneta, gente. Do propósito definido. Então, a gente vai partir desse propósito. Não fica muito bom, não, né? Mas a gente vai partir desse propósito e vai falar sobre foco, sobre a criação de foco. Como que a gente faz para que isso aconteça? Como que a gente faz para ter foco em volta desse propósito? Como que a gente consegue voltar nossa atenção para esse propósito definido? Por quê? Porque a gente tem muitas coisas para fazer durante o dia, né? A gente tem muitas coisas e cada dia surgem mais urgências. Se a gente ficar fazendo tudo que aparece, dizendo sim para tudo e não tendo direcionamento, não tendo foco, a gente não chega a lugar nenhum. Então agora a gente vai entender como a gente cria esse foco em volta do nosso propósito. E a gente vai trabalhar em cima de 4 fatores importantes para criar esse foco, tá? O primeiro fator aqui é o tempo. Primeiro fator. Todo mundo diz, né? Se a gente perguntar, todo mundo diz que não tem tempo. Se você perguntar para todo mundo, tô na correria, não tenho tempo, não é isso que a maioria das pessoas diz? Mas todo mundo tem as mesmas 24 horas, não é? E aí, a pessoa que diz que não tem tempo, muitas vezes passa 2, 3 horas em redes sociais, vê 5, 6 episódios de Netflix direto, mas não tem tempo. E é interessante isso, porque que as pessoas têm esse mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas e umas fazem muitas coisas com essas 24 horas e outras não fazem nada. Vamos dar um exemplo aí de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa famosa que usou as 24 horas do dia dela e conquistou. Hoje é um dos maiores empresários. Bill Gates é um magnata empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor americano que ficou conhecido por fundar, né, junto com Paul Allen, que muita gente nem fala dele, a gente só fala de Bill Gates, a Microsoft, que é a maior e mais conhecida empresa de software do mundo em termos de valores de mercado. E se você pensa que Bill Gates só tem 24 horas e fez tudo isso, Walt Disney, né, fez toda aquela criação da Disney e ele só tem 24 horas. Mas também a gente tem aquelas pessoas, aquela sua vizinha que fica na rua sentada cuidando da vida dos outros e não produz nada, não faz nada para a vida dela, ela também tem as mesmas 24 horas. Um preso que está na cadeia também não produz nada, né? Um presidiário, ele também tem as mesmas 24 horas. A diferença é como a gente usa esse tempo, né? Aí você pode falar assim, Renata, mas eu não consigo focar no meu propósito porque eu trabalho 8, 10 horas por dia. Gente, a gente pode trabalhar 8 horas, a gente pode trabalhar 10 horas, mas ninguém fica 8 horas, 10 horas trabalhando o tempo todo. Um tempinho você vai conversar, um tempinho você vai gastar olhando seus e-mails, checando suas redes sociais, checando o WhatsApp, você já olhou, porque assim, a gente não fica produzindo o tempo todo que a gente está no trabalho. Muitas vezes a gente fica lá só cumprindo horário, porque assim, já acabou o que a gente tinha que fazer, a gente já fez, mas a gente tem hora para entrar, né, e hora para sair, aí a gente fica ali. E a gente não pode usar esse tempo, né, a gente não pode usar esse recurso que a gente acaba desperdiçando com nada para seguir o nosso propósito, investindo ele no nosso propósito, porque eu acho que não é gastar, né, é investir. Tipo, não dá para tirar 2 horas para você investir no seu propósito, para fazer o que precisa ser feito. Não dá, Renata, no meu trabalho realmente eu não tenho tempo. Quem sabe a gente consegue acordar 1 hora antes ou depois que chegar em casa, a gente dedicar 1 hora, 2 horas. Será que não vale a pena a gente começar a pensar no tempo como um recurso escasso e que a gente precisa utilizar ele a nosso favor, a gente precisa usar ele em torno do nosso propósito, né? Investir ele no nosso propósito? Por exemplo, quem me conhece, né, sabe que
Eu sou apaixonada por mudar a vida de pessoas, principalmente de mulheres, mas eu tenho outro trabalho, eu tenho família e muitas outras responsabilidades. Só que eu preciso de ter tempo de qualidade para quê? Para me dedicar a estudar, para fazer conteúdo, por exemplo, de relacionamento. Eu já montei 3 aulas, agora eu preciso gravar. Então, para eu montar uma aula, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso ler. Então, eu preciso gastar meu tempo nisso. E realmente, se eu quero produzir conteúdo, eu preciso investir meu tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa, que eu poderia estar usando em outra coisa. Só que se eu quero realmente fazer isso como propósito da minha vida, se eu quero fazer dar certo, se eu quero receber um feedback de vocês, de que realmente mudou a sua vida, que aquilo que eu falei realmente fez sentido para você, que você aplicou aquilo, entendeu? Se eu quero isso de retorno, eu preciso investir. A gente não recebe nada que a gente não investe. A gente fez essa atividade lá na primeira aula, hoje eu vi, que foi na primeira aula, a gente fez a atividade de quanto eu dou e quanto eu recebo, né? Então, quando você tem um propósito definido, você precisa determinar, ouça essa palavra, anote essa palavra. Quantas horas por dia você vai gastar no seu propósito, você vai investir no seu propósito. Então, o tempo é a primeira coisa que você precisa aprender a gerenciar. Ah, Renata, mas eu não faço agenda, eu vou deixando as coisas acontecerem. Se você tem um propósito, você precisa começar a organizar o seu tempo e investir quantas horas, determinar quantas horas você vai ter para investir no seu propósito. O segundo fator que gira aqui em torno do nosso propósito é a energia. Não adianta você ter tempo disponível se você não tem energia, sabe? Se o tempo que você tem, você tá cansado, você tá indisponível, você quer ficar deitado, você tá ali prostrado. Então, não vai adiantar, não vai girar o seu propósito, né? Se você tá sempre cansado, indispostas, não vai conseguir fazer bom uso do seu tempo. E essa energia está ligada aqui, à forma como a gente se cuida. Se a gente mantém uma rotina de exercício físico, se a gente se alimenta bem. Porque, por exemplo, se a gente come em excesso, se eu vou numa churrascaria e como muita carne, ou se eu como muita feijoada, ou se eu como um prato de macarronada, o que acontece em seguida? Vou ficar cansada, né? Aquilo me pesa e eu não consigo produzir muito. Então, você se alimentar bem, uma alimentação rica em nutrientes, faz toda a diferença para você ter energia. Seu corpo não vai ter como responder com a energia que você precisa se você estiver se alimentando mal, se você estiver dormindo mal, né? Então, cuide de você, do seu corpo, da sua alimentação, do seu sono, para ter a energia que precisa para investir no seu propósito. E aqui a gente está falando lá em equilíbrio, né? De dar e receber. Se você investe, você tem de retorno, você tem de onde tirar. E a gente está falando de corpo aqui. Investimento no corpo é o quê? Atividade física, uma alimentação saudável e também de investimento na mente. Se você fica enchendo a sua cabeça com pensamentos ruins, negativos, a seu próprio respeito, a respeito das outras pessoas, sabe? Pessoa que fica sempre falando mal do outro, pessoa que só vê pontos negativos na vida, se enchendo das notícias ruins, notícias tristes de morte, quantas pessoas morreram, né? Empresas que estão fechando. Se esse é o tipo de alimento que você tem dado para sua mente, você também vai se sentir cansado, esgotado, sem energia. Porque a sua mente, ela precisa se alimentar com conteúdos construtivos, alegres, que trazem crescimento, produtividade. Só o fato, por exemplo, de vocês estarem aqui nessa noite é uma maneira da gente estar se alimentando de conteúdo saudável, da gente estar exercitando, né, esse alimento da nossa mente, porque a gente está, o quê? Trazendo coisas que vão agregar no nosso conhecimento, que vão agregar no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento profissional. A maioria das pessoas nesse horário já está o quê? Vendo uma novela, vendo Big Brother, não sei. Então, só de você estar na quarta noite se dedicando ao seu crescimento, já é um alimento que produz energia para os seus próximos passos. Mas como assim produz energia, Renata? O que você vai ver hoje, o que você vai ouvir hoje, amanhã você já vai começar a refletir e mudar algumas coisas na sua vida. Então já é um alimento sólido aí para o seu crescimento. Então a gente falou tempo, energia. O terceiro fator é o capital.
E o capital, nós vamos dividir ele em duas partes aqui. O capital intelectual e o capital financeiro. Vamos falar primeiro do capital intelectual. O que é o capital intelectual? É a nossa inteligência, a nossa imaginação, a nossa criatividade. Você dedica inteligência, se você dedica a sua criatividade para o seu propósito, como você tem usado a sua inteligência, a sua imaginação? Você usa para criar o seu propósito, definir o seu mantra, você usa para criar condições para você realizar o que você sonha, ou você fica criando monstrinhos aí, alimentando monstrinhos na sua cabeça. Quais são esses monstrinhos? Ansiedade, monstrinhos de preocupação, né? Com o que não existe, com o futuro, excesso de ansiedade com o futuro, preocupação com o passado, ficar remoendo o passado para tentar entender o que aconteceu. Ah, já sei porque fulano fez isso. Ah, não sei o que, isso não deu certo por causa disso. Gente, passou. E o futuro, você não tem certeza, né? É algo que pode ou não acontecer. Então não adianta você ficar ansioso. Você tem que criar o seu presente, né? Em torno do seu propósito, é isso que a gente está fazendo aqui, para que o seu futuro seja bom, para que o seu futuro seja algo que você mesmo criou, que você conseguiu formar da forma como você queria. Criar o seu foco, né, do capital intelectual em torno do seu propósito é administrar esses fatores, né? Administrar tudo que está acontecendo aí na sua mente, é você gerenciar. E o terceiro fator aqui do capital, a gente dividiu em capital financeiro, que é dinheiro mesmo. Muitas vezes a gente tem dificuldade em investir dinheiro em cursos, em livros, né? Em palestras. A gente gasta dinheiro com pizza, a gente gasta dinheiro com blusinha, mas a gente não investe dinheiro naquilo que vai trazer um crescimento pra gente de verdade. A gente não gasta dinheiro, não investe dinheiro naquilo que a gente quer para nossa vida. Então, quando você compra uma pizza, por exemplo, você sai para comer uma pizza, ou quando você compra uma blusa nova, né, você se sente bem momentaneamente, mas aquilo amanhã já não tem sentido nenhum. Depois, daqui uma semana, talvez você nem use aquela blusa que você comprou. Eu tenho roupa aqui que eu comprei que eu nunca usei. E às vezes a gente, quando vem, acontece muito também, vem a fatura do cartão, você não sabe nem o que é mais que você gastou. Porque você comprou, teve aquela satisfação momentânea no momento daquela blusinha, da compra daquela roupinha nova, ou que você saiu para comer aquela pizza, mas passa um pouco de tempo, você nem lembra mais no que você gastou aquele dinheiro. Enquanto o conhecimento, quando você investe em conhecimento, você tem a transformação, né? Se você compra um livro e lê, porque não adianta também comprar e não ler, né? Comprar um curso e não fazer também não adianta. Mas se você compra um livro e lê, se você compra um curso e faz aquele curso, é um conhecimento que você vai levar para o resto da vida. A transformação vai acontecer, mesmo que não aconteça de um dia para o outro, aos poucos aquele conhecimento vai se tornando parte de você. Aquilo vai no sangue, você não vai ser mais a pessoa que você era antes de comprar aquele livro, antes de investir naquele curso, né? Você vai levar isso para o resto da sua vida. E esse conhecimento, né, que você está levando, que você investiu o seu capital financeiro, esse conhecimento vai te levar para um próximo nível, para um outro patamar, né? E ele vai fazer diferença tanto agora, no seu presente, mas principalmente aqui, na construção do seu propósito, para o seu futuro, né? Onde a gente tem investido o nosso dinheiro? A gente tem investido em curso, em desenvolvimento do nosso propósito, ou, por exemplo, a gente prefere comprar um iPhone, né, porque tá na moda. Às vezes a gente tem dificuldade de associar que a gente investindo no nosso propósito, a gente está investindo no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos, no futuro das pessoas que a gente ama. Então, assim, mas eu vou gastar, é caro, né? R$50, R$49 por mês é caro no curso. Mas a gente está investindo no futuro, né, da nossa família, das pessoas que a gente ama, do nosso propósito, daquilo que a gente quer para a nossa vida. E vamos ao quarto fator agora, que muita gente não leva em conta. E a gente já falou disso também numa outra aula mais específica, que são as relações sociais.
Primeiro fator, segundo fator, terceiro fator e quarto fator. Então, o quarto fator são as relações sociais. Se você pensar bem o que a gente faz aqui dentro da comunidade, acho até que a gente precisa fazer mais, é estimular essas relações entre mulheres com o mesmo propósito, que querem crescer, que querem se desenvolver, que querem se conhecer e aumentar a autoconfiança, a autoestima, né? Querem se fortalecer. Então, nós somos mulheres aqui, nós hoje somos 4, 5 mulheres, com o mesmo propósito de crescimento e desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, podendo conversar e discutir sobre temas que geram essa transformação. A gente conversa aqui sobre propósito, sobre sucesso, sobre valores, sobre autoconfiança. Então, a gente vai conversando sobre esses temas que são temas relevantes para a nossa mudança, para a nossa transformação, que nos levam a um outro nível, a um outro patamar. Se você pensar bem, cada vez que a gente vai construindo um conhecimento, é como se a gente estivesse construindo um degrau que nos leva mais próximo ao nosso propósito. A gente até falou sobre isso em aulas anteriores, que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda, né, com quem a gente mais se relaciona, e essas pessoas, elas podem ou estar te puxando para baixo, dependendo de quem elas são, ou te ajudando a subir, né? E você também pode ser essa pessoa que está ajudando as pessoas à sua volta a alavancar suas vidas, ou também está puxando para baixo, depende de onde está o seu foco. Talvez tenha pessoas na sua vida que daqui a pouco não vai fazer mais sentido você andar com elas, porque o que elas dizem, pensam e fazem não faz mais sentido para você. Por exemplo, cada vez que a gente vai construindo conhecimento, tá dando para ver? Nossa, gente, eu desenho muito mal. É uma escada, a gente vai subindo de nível, né? E às vezes, uma pessoa que tá aqui embaixo, preocupada só com o que o fulano fez, com o carro que o vizinho comprou, com fulano que emagreceu, com fulano que engordou, e você já está aqui em cima, você está preocupado com o seu propósito, você está preocupado com o gerenciamento do seu tempo, você está preocupado com como que você vai gerar mais energia para a sua vida. Essas conversas aqui não fazem mais sentido, uma conversa é uma conversa atravessada, você não consegue mais ficar muito tempo. Então, essas relações, elas precisam ter a ver com você se honrar, com você se respeitar. A gente está falando de relacionamento com o outro, mas de relacionamento com você mesmo, de você acreditar em você, saber que você está evoluindo e que precisa sim se relacionar, conversar com outras pessoas que estejam nesse mesmo nível de consciência que você, para as conversas começarem a fazer sentido. Muitas vezes a gente se coloca num patamar muito abaixo das outras pessoas. A gente admira pessoas, né, que a gente conhece ou que a gente se relaciona e tipo, mas fulano de tal, ele é muito foda, tipo assim, ele é muito bom. E a gente não acredita que a gente também pode ser bom como ele. A gente não acredita, subestima nosso próprio valor. A gente coloca as pessoas num pedestal, as pessoas que a gente considera importante ou referência, e a gente se coloca em posição de inferioridade. Então, a gente precisa, nesse fator de relações sociais, valorizar quem a gente é, valorizar o que a gente está construindo, valorizar a nossa caminhada e o seu propósito de vida. É assim que você cria foco em torno do seu propósito. É assim que você faz as coisas girarem, gerenciando o seu tempo, definindo, né, a sua energia, conseguindo gerenciar essa energia, investindo os seus capitais intelectual e financeiro, observando, né, fazendo com que as suas relações sociais girem em torno do seu propósito também. Então, se você ainda não conseguiu criar o seu propósito, eu não lembro se é aula 1 ou 2, a gente falou sobre a criação de propósito. Às vezes a gente não conseguiu ainda, não tem problema. Reveja a aula que a gente conversou sobre essa criação de propósito, não se apavore, mas comece a pensar a respeito do que faz sentido para você e para sua vida. Qual é o seu talento natural? O que você gosta de fazer? O que você quer fazer na sua vida que você acredita que isso seja um propósito, a sua missão de vida? Todos nós temos alguma coisa que a gente quer conquistar, mas que de repente a gente deixou de lado, a gente deixou de sonhar porque a gente achou que era muito pra gente, que era muito distante. Então, crie esse propósito na sua mente, escreva esse propósito, defina esse propósito. Quando você cria o seu propósito,
você, depois de criar esse propósito, você vai criar esse mantra que você vai repetir para você mesmo todos os dias, em torno do seu propósito. Você vai ancorar suas escolhas quando você cria o propósito e define, né, esse mantra, você começa a ancorar. Sabe aquela âncora de barco? Eu não sei como é que desenha não, mas é mais ou menos assim, não é? Do navio. Quando você ancora as suas escolhas, as suas decisões, sabe? Você joga a âncora e ancora as suas escolhas, as decisões que você tem na sua vida em torno disso. Como você vai gastar o seu tempo? Bom, eu vou ancorar no meu propósito, eu vou gastar meu tempo nas coisas que fazem sentido para mim. Eu vou investir meu tempo nas coisas que fazem sentido. Como que eu vou fazer com a minha energia? Bom, eu vou investir no cuidado com o meu corpo, com a minha mente, para que eu tenha energia para fazer aquilo que eu quero para minha vida. Então você ancora suas decisões, suas escolhas em cima disso, né? Como que eu vou fazer com o meu capital intelectual e financeiro? Bom, eu não vou ficar gastando qualquer dinheiro que sobrou 30, sobrou 40, não vou ficar gastando com bobeira, não vou ficar, né, gastando o tempo todo, vou na rua, quero gastar, vou na rua, quero gastar, não. Eu sei que eu tenho um propósito, então eu vou girar as minhas escolhas, vou ancorar as minhas escolhas em cima desse meu propósito. Vou começar a gerar pensamentos positivos, pensamentos que me levem a um outro nível. E esses pensamentos que são pensamentos de ansiedade, que minha vida não tá dando certo, eles vão vir, mas eu vou deixar eles irem embora. Como que eu faço isso? Eu começo a focar nos pensamentos que são importantes para mim. Quando ele vier, eu começo a pensar naquilo que é importante para mim, naquilo que eu tô definindo como meu propósito. Quando a gente faz isso, esses 4 fatores aqui, investe tempo, energia, relação social, capital intelectual e financeiro, a gente está investindo, gastando, colocando 100% de foco no nosso propósito. Não é 100%, não vou, então eu vou gastar 100% do meu tempo no propósito. Não é isso. Mas você colocar o foco no seu propósito. Não é fazer o tempo todo, mas ter ações direcionadas ao seu propósito com 100% de foco. Todas as ações que você tiver, né, serão direcionadas com foco. Então eu não posso mais gastar meu tempo vendo Netflix. Não, pode ver Netflix, pode ver suas redes sociais, mas começa a direcionar mais, começa a diminuir o tempo que você usa com coisas que não tem nada a ver, começa a diminuir o custo, o gasto que você tem com coisas que não tem nada a ver e começa a direcionar suas ações, começa a fazer girar em torno do seu propósito para que você tenha sucesso na área que você quer, para que você tenha sucesso, né, no que você quer definir para você. Então assim, eu não tenho noção ainda do que eu quero para minha vida. Começa a pensar no que faz sentido, no que você gosta de fazer, no que você tem feito, no que seus pensamentos têm ido, em qual direção tem ido quando a gente vai refletir sobre propósito, sobre ação, tá? E é isso a aula de hoje. É o foco, é manter foco. A gente está falando desses 4 fatores para você entender o que é foco. A gente fala muito de foco, né? A gente ouve falar muito de foco. Foca nisso, foca no... Mas o que é focar? Focar é isso. É você fazer seu tempo, sua energia, suas relações sociais, seu capital intelectual e financeiro girar em torno do seu propósito. Isso é o foco. Isso é focar. É você entender como que essas coisas estão relacionadas entre si, uma direção certa para elas. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Agradeço a presença de todos. Se surgirem dúvidas, se estiverem montando propósito, estiverem fazendo alguma coisa, surgirem dúvidas, a gente vai conversando no grupo, tá? Coloca no grupo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Tá bom. Boa noite, gente. Beijo. Boa semana e feriado. Boa noite.